2017 I joined the team, yeah. My life has changed completely, I'm a new man. 9 to 5, fuck it, I don't need that. I'm a forex trader, please don't ask me where my G's at. I'm a forex trader, I'm a forex trader. I'm a forex trader, yeah, I'm a forex trader. I'm a forex trader, I'm a forex trader. I'm a forex trader, yeah. Nigga, see you later. Nigga, see you later. Nigga, see you later, yeah, later, alligator. Nigga, see you later. Nigga, see you later. Nigga, see you later, yeah. What's up, guys? This is CMFX Trader, o teu mentor, o pai dos sintéticos. Hoje nós vamos falar acerca da liquidez. Hoje nós vamos falar acerca da liquidez. 3 tipos de liquidez. Liquidez são todas as zonas onde pessoas entram em massa. Liquidez são todas as zonas onde pessoas entram em massa. Então, significa que no universo de 100 trades, 100 pessoas que operam no mercado Forex, 99% ou 90% entram naquelas zonas. Então, significa que os 90% desses trades usam a mesma estratégia. Então, aquelas zonas são identificadas como liquidez, onde pessoas entram em massa. Então, cada estratégia tem lá a sua zona de interesse. Então, aqueles que operam Smart Money tem lá o que é as suas zonas de interesse. Aqueles que operam Price Action tem lá as suas zonas de interesse. Aqueles que operam com indicadores, com robôs, tem lá o que é suas zonas de interesse. Significa que cada estratégia tem a sua zona de interesse. Então, se a liquidez são as zonas onde pessoas entram em massa, então significa que a maioria dos trades, 90% dos trades, usam a mesma estratégia. A mesma estratégia. Então, liquidez são aquelas zonas onde a maioria dos trades entram em massa. Então, significa que a maioria dos trades usam a mesma estratégia. Por isso que 90% dos trades perdem valores. Por quê? Porque usam a mesma estratégia. Então, a nossa responsabilidade como trade é do quê? É de saber identificar essas zonas, as zonas onde pessoas estão a entrar em massa. Tu, ao abrir o gráfico, você deve ser capaz em quê? Ser capaz em identificar onde pessoas estão a entrar em massa, a não operar. Você não está a operar, mas ao ver o gráfico, você deve ser capaz, ou tens que ter essa capacidade do que? De ver que ali há pessoas que estão a entrar agora, ali há pessoas que estão a entrar, ali há pessoas que estão a perder dinheiro. Por causa do quê? Por causa da liquidez, e porque a maioria dos trades usam a mesma estratégia. A primeira liquidez que nós encontramos é a liquidez de fluxo de ordens, onde encontramos muitas ordens, muitas pessoas estão lá. 90% de trades estão lá. Então, é o que é a liquidez de fluxo de ordens. São as zonas onde nós encontramos o maior fluxo de ordem, naquelas zonas ali. Quais são essas zonas? A zona de suporte, a zona de resistência, e linhas de tendência. Essas zonas aqui são as zonas onde há maior fluxo de ordens. Por que essas zonas consideramos como zonas de liquidez?
É porque os que operam suporte e resistência têm essas zonas como zonas de interesse. Então, quando o preço vir de novo tocar aqui nessas zonas aqui, muitas pessoas estão na expectativa de que o preço irá tocar aqui, irá subir por verem o quê? Por verem esses dois toques aqui. Então, quando o preço vem de novo aqui, a maioria aqui nessas zonas aqui entrou em massa. Então, aqui há maior fluxo de ordens aqui. Aqui há maior fluxo de ordens. Muitas pessoas estão aqui dentro. Muitas pessoas estão aí dentro. A maioria dos três estão aí dentro. É que nem aqui na resistência. Aqui na resistência aqui, quando o preço vir aqui nessas zonas aqui, a maioria dos trades vão fazer o quê? Vão querer fazer sells aqui, vão querer fazer sells aqui, vão querer vender ou naquelas zonas ali. Então, a maioria aqui entram aqui, busca aqui, tem maior fluxo de ordem ou nessas zonas aqui. Tá vendo? A maioria dos trades, mas o que acontece? O que acontece? Nós que operamos os índices sintéticos e a deriva, a maioria das vezes, pega essas zonas aqui, limpa essas zonas aqui, não a deriva somente, tanto aqueles que operam pares, a maioria das vezes, os market makers não vão aceitar. Isso aqui é um negócio, imagina lá, pensa comigo. Aqui a maioria dos trades, 90% dos trades entraram aqui. Quando os market makers, quando a deriva puxa o mercado para cima, a deriva aqui vai perder muito dinheiro. Porque ali tem um fluxo de ordem, a maioria estão lá em massa. A maioria em massa. Então a deriva não vai aceitar perder dinheiro. A deriva nunca vai aceitar, por exemplo, 90% entraram aqui. Se eles puxam dinheiro para cima, então eles têm de pagar aquelas pessoas ali. E não é o que a deriva quer. Então o que a deriva faz? Prefere capturar a liquidez, tirar essas 90% de pessoas e puxar o mercado. E essas zonas e essa liquidez de fluxo de ordem, a maioria das vezes são essas zonas que influenciam na quebra do que da estrutura de alta ou na estrutura de baixo. Por exemplo, o preço está em alta, mas o preço está em alta, quando o preço toca aqui no nosso fundo importante, ao tocar aquele fundo ali, o preço subir um pouco, essa zona aqui já não é uma zona fresca. Esse fundo aqui já não é um fundo fresco. Quando o preço voltar aqui nessa zona aqui, a probabilidade de quebrarmos esse topo aqui, esse fundo aqui, esse fundo forte aqui, é maior por causa do que da liquidez. Se o preço puxam, os market makers puxam o preço para essas zonas aqui, se eles obedecerem o mercado para cima, puxaram o mercado para cima, a probabilidade dos market makers perderem dinheiro é maior. Por quê? Porque quando houve esses dois preços, já temos lá o que é um suporte. Então, muitas pessoas viam essa zona como zona de interesse. Tá vendo? Tanto aqueles que operam o Jordan Blocks, tanto aqueles que operam que é suporte e resistência. Então aqui é uma zona onde tem Jordan Block e tem uma zona que tem suporte. Então a maioria dos trades entraram aqui. Então são essas zonas onde tem fluxo de ordem. E essas zonas aí influenciam
com que os market makers quebram que essa estrutura aqui de alta. A maioria das vezes pode quebrar e voltar a subir. E vamos ter aqui um fake choke. Então, são isso que às vezes influenciam nos fake choke. É o que influencia nos fake choke. Tem a ver? Isso que às vezes influencia nos fake choke por causa do que? Do fluxo de ordem. Quando eles puxaram o preço para cima, a maioria das pessoas, quando o preço, eles entram ali, né? A maioria das pessoas entram ali. E se os market makers ou a Deriv, nós que operamos em índice sintético, quando a Deriv puxar o preço para cima, eles vão perder dinheiro. E a Deriv não vai querer com que eles percam dinheiro. Então, o que eles preferem fazer? Capturar aquelas zonas ali. E também nós temos que entender algo. São essas zonas onde que a Deriv faz dinheiro. A Deriv é uma empresa. Então, eles faturam onde? Nessas zonas. Tem a ver? Quando nós perdemos dinheiro, eles estão a faturar. Então, a maioria das vezes, eles faturam nessas zonas onde tem fluxo de ordem. Onde tem fluxo de ordem. Temos aqui o que é isso aqui? Linha de tendência. Então tem aqui a maioria dos trades quando o preço vir aqui, eles estão na expectativa de que o preço vai puxar o mercado para cima. Vão puxar o que? O mercado para cima. Então o que acontece? O preço limpa a liquidez. Porque muitas pessoas entram aqui tem um fluxo de ordem. Então quando o preço chega aqui nessa zona, o que o preço faz? O preço prefere puxar o mercado para baixo. Deve puxar o mercado para baixo para limpar-nos o que é essa liquidez aqui. Para limpar-nos a liquidez. Para limpar-nos o que é a liquidez. Então, podemos ver isso aqui no gráfico. Por exemplo, aqui a Deriv perdeu muito dinheiro aqui. A Deriv perdeu muito dinheiro aqui. Quando houve esse primeiro toque, esse segundo aqui. Então, aqui no terceiro toque, aqui, a Deriv perdeu dinheiro, porque aqui houve um fluxo de ordens. Aqui houve fluxo de ordens, por isso quando o preço subiu, agora aqui capturou essa liquidez. E também aqui tínhamos duas liquidez, tinha essa liquidez da resistência, da linha de tendência, e tínhamos o que? Essa liquidez aqui. Tínhamos essa liquidez quando houve esse toque aqui. E esse aqui, o preço caiu um pouco. Quando eles pensaram que o preço, quando chegou aqui, iria cair, mas não é o que aconteceu. Limpou-se aqui muita liquidez. Limpou-se muita liquidez. Então aqui a Deriv recuperou os valores que eles perderam nessa queda aqui. Então a Deriv aqui fez muito dinheiro aqui. A Deriv fez muito dinheiro. Power CMFX Trader. E temos a segunda liquidez nesse caso, que é a liquidez da indução. Temos a segunda liquidez da indução. O que é indução? Indução são todos fundos não importantes. São todos fundos não importantes. Então, são aqueles fundos que vêm para te induzir ao erro. Vêm para te induzir a considerar aquilo que não é importante. Então, para dominar essa liquidez, tu tens que ter um conhecimento muito profundo do que da estrutura. Tu tens que ter um conhecimento muito profundo da liquidez. Tu tens que dominar, não da liquidez, tu tens que dominar a estrutura nesse caso. Tens que ter um conhecimento muito profundo do que da estrutura, também para conhecer o que é os fundos importantes, topos importantes, porque não são todos os topos de fundos que são importantes dentro do que
dentro do nosso gráfico, não são todos todos os fundos, que é importante dentro do que do nosso gráfico. Então eu te aconselho a entrar na minha mentoria, lá vais beber muita informação, muito conteúdo que vai te fazer um trade consistente. É só entrar mesmo na minha mentoria, vou deixar aí meu WhatsApp aí. Mas vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Então, a indução são todos fundos não importantes dentro do mercado. Se for a ver, esse fundo aqui não é importante porque não rompeu, não choquei nenhum topo. Então, quando o preço pode fazer isso, depois cair. Então, isso significa que esse fundo aqui não é importante. Então, a indução, muitas pessoas, quando o preço chegou aqui, deixa-me desenhar bem, quando o preço estava a cair, chegou aqui nessa zona aqui, muitas pessoas estavam a fazer o que? Buy. Estavam a fazer buy, enquanto não é um fundo importante. Não é o fundo importante, então o que o preço faz? Cai, rompe o fundo, busca essa zona, depois pum, para lá em cima lá. Vai para lá em cima lá, quebra também. Esse fundo aqui, quando pessoas pensavam que houve choque, estão a ser limpados dentro do mercado. O mercado está a limpar. Por quê? Porque não dominam a estrutura, não tem um domínio muito profundo do que da estrutura. Então, a última liquidez que eu queria falar aqui é a liquidez do que? A liquidez da tendência, criadas através do que? Da tendência. É a liquidez criada com a tendência do mercado. Então, o preço quando está em alta, automaticamente esse topo aqui é o que é liquidez, porque é alvo do que de rompimento. Tem a ver, quando o preço sobe, deixa uma liquidez lá em cima, aqui deixa uma liquidez, volta a subir, tira a liquidez, assim sucessivamente. Já quando estiver já numa tendência de baixa, cria liquidez onde embaixo, rompe a liquidez, cria liquidez aqui, rompe a liquidez, cria liquidez aqui, volta a romper. Então são esses três tipos de liquidez que eu queria partilhar convosco e acredito que vai aumentar os vossos ganhos e também as vossas análises aí nas vossas operações. CMFX Trader Power.